Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de cálculo numérico sobre método de passo múltiplo, em especial sobre a convergência e ordem de precisão dos métodos de Adams-Bashforth e Adams-Moulton. Então a gente já mostrou como é que constrói esses métodos e a maneira de analisar aqui se esses métodos funcionam, não funcionam, estabilidade e convergência, depende de dois polinômios. Um polinômio Rho, que tem a ver com os coeficientes do polinômio. Tem a ver com o polinômio feito pelos coeficientes da combinação dos u's que aparece do lado esquerdo e o polinômio sigma, que tem a ver com o polinômio que aparece do lado direito, com os coeficientes b's. Já vamos falar desses dois polinômios. Como é que funciona a ordem do método? A ordem de precisão do método. Por exemplo, o método de Adams-Bashforth com 3 estágios, ele tem ordem de convergência 3. Ou seja, o erro de truncamento local dele é a ordem 4. Como é que a gente pode ver isso? Ele usa pela construção dele. Se a gente seguir o que foi feito no slide anterior, por exemplo. Aqui é o com ordem 4. No método com ordem 4, se eu tivesse usado só 2 pontos, por exemplo. Se eu tivesse usado só 2 pontos, eu vou cair exatamente na regra do trapézio, porque eu estou aproximando aquela integral por uma reta. Se eu estiver aproximando por uma reta, eu vou ter um método de ordem 2. Quando eu coloco mais um ponto, eu vou ter um método de ordem 3. Eu tenho mais um grau de liberdade. Quando eu coloco mais um ponto, eu tenho ordem 4. Ou seja, cada coeficiente a mais que eu coloco vai me dando uma ordem a mais para o método. Ok? Então, num método de ordem 3, no método de Adams-Bashforth com 3 estágios, eu tenho um método de ordem 3. Ok? O erro de truncamento global é 3 e o erro de truncamento local é ordem 4. Como é que eu sei que um método de passo múltiplo é consistente? Para ele ser consistente, o método vai ser consistente se o polinômio Rho em 1 for 0 e o polinômio Rho, a derivada dele calculada em 1, for igual ao sigma 1. A gente vai ver um exemplo. Quando é que ele é estável? Ele vai ser estável se todas as raízes do polinômio Rho forem em módulo menores ou iguais que 1. E se tiver alguma que seja módulo igual a 1, ela é simples. Só que eu quero saber mesmo no método sempre se ele converge ou não converge, se ele funciona para alguma coisa. Bom, se eu conseguir mostrar que ele é consistente, que ele é estável, então ele vai ser convergente. Por exemplo, um método como este aqui. Se eu calcular quem é o polinômio Rho dele, o polinômio Rho dele é o polinômio feito pelos coeficientes 1, 27 sobre 11, menos 27 sobre 11 e menos 1. Está aqui o polinômio. Esse polinômio aqui, se eu decompor ele, eu vou ver que ele pode ser escrito como isso. Não é fácil decompor, mas as raízes são 1, esta raiz e essa raiz. E aí? É estável ou não é estável? Não, não é estável. Por quê? Porque esse número aqui é maior que 1. Calculem para ver quanto é que dá. Como ele tem uma raiz que é maior que 1, o método não é estável. É essa condição que está aqui, o teorema 20.